Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar sobre a Igreja, o Catecismo, a pergunta, a questão 179. A página, eu não sei, na edição dos senhores? 51, página 51 nessa edição que os senhores têm. É a terceira parte desse tema. Vamos ver sobre a igreja docente e da igreja... Não. Nós já vimos. É a quarta parte, questão 191, perdão. Questão 191 é a quarta parte sobre esse tema. Vamos ver sobre o Papa e os bispos. Então, a primeira pergunta: quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. Então vamos explicar porque é a doutrina católica. Nós vamos explicar porque é o ensinamento da Igreja, é um dogma de fé. Agora os senhores vão ouvir e depois os senhores vão ver que, bom, nós temos aí não uma deficiência na fé, porque a fé é indefectível. Mas aí os senhores aplicam e cada um chega às suas consequências sobre essa crise da igreja. Então, primeiro, Deus Nosso Senhor deixou uma igreja apostólica, católica e apostólica. Então, tudo que nós temos da fé, nós recebemos dos apóstolos. A pregação da verdade e a obra da santificação também é feita via apostólica, porque os apóstolos transmitiram os sacramentos, o culto, tudo o sacrifício. Então, dos apóstolos existem os seus sucessores, que são os bispos. Todo bispo sagrado, validamente, recebeu a imposição de mãos de um bispo, que este recebeu de outro, e assim de outro, até o modo que vai chegar a um apóstolo dos 12. Deles. Deste episcopado, desses bispos, a Santa Igreja, bom, tem os cardeais, bom, que não muda muita coisa, não vou entrar nas partes, detalhe da hierarquia, não vem ao caso. Mas dentro dos bispos, bom, que é um cardeal, os cardeais, eles escolhem alguém, um somente, que vai ser o eleito, que é o Papa. O Papa, antes, quando é um bispo, não, cardeal, ele é o sucessor de qualquer um apóstolo. Mas quando ele é eleito como chefe visível da igreja, e ele aceita este munus, essa missão, ele tem que aceitar, hein? Se ele não aceitar, não adianta ter sido eleito se ele não aceitou. Se ele aceitou, naquele momento, ele é o chefe visível da igreja. Obviamente, falando de um conclave segundo a regra da igreja, falando de homens que guardem a fé católica e apostólica, não. Porque se fosse assim, qualquer reunião de cardeais poderia sair, não, um somente. Mas então, a partir de então, este bispo eleito, ele se torna o chefe visível da igreja e, como tal, ele é o sucessor de São Pedro. A sé de São Pedro, ela sempre segue os séculos, porque é a única sé que tem que confirmar as outras na fé. Então nós temos a sé de São Pedro, que é a primeira e principal de todas as sés, de todas as cátedras. Então o Papa, ele é o chefe de todos os outros, de toda a igreja. E ao mesmo tempo, aí é outro aspecto. O Papa, no nosso caso, que somos latinos, ele também é o nosso patriarca. Então, para nós latinos, nós temos o patriarca, que é o Papa, patriarca do Ocidente inteiro, e depois nós temos o mesmo, que é o nosso soberano pontífice. Existem outras sedes apostólicas, de outros apóstolos. Por exemplo, a sede do Egito. Temos aí um evangelista, São Marcos. É verdade que, infelizmente, essa sede caiu na heresia há muito tempo, hein? Mas é o trono de São Marcos ocupado por homens hereges. Até um dia que os coptas se convertam, e, bom, é só limpar o trono de São Marcos e pôr um homem de fé que tudo volta ao seu resplendor.
Depois tem outras sedes que não vou entrar, que são igrejas orientais. E no Ocidente existem dois patriarcas que são títulos honoríficos, como o patriarca de Lisboa e depois tem Veneza. Mas não é com o mesmo poder jurisdicional que tem o Papa em todo o Ocidente e no mundo inteiro por ser o soberano pontífice. Então, o Papa é sucessor de São Pedro, ou seja, ele representa São Pedro na sede apostólica. Ele faz as vezes de São Pedro. E São Pedro teve a missão de fazer as vezes de Cristo. Por isso o Papa também é chamado com toda a propriedade de vigário de Cristo. Vigário é aquele que faz as vezes de. É um representante. Torna presente aquele que ele está ali nesse caso, São Pedro, e vem a ser o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. E pela mesma razão ele é o chefe visível da igreja. O invisível é nosso Senhor, que sempre governa a igreja, sempre sem cessar. E o chefe visível é o Papa, que reinando, governa a igreja inteira. E ele é governado somente pelo Espírito Santo. Não é governado por ninguém. É verdade que o Papa recebe conselhos, convoca concílios, sim, mas só que ele não é governado por ninguém, somente pelo Espírito Santo, ou por alguém, em todo caso, que é uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. 192. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja, e porque por missão divina estabeleceu em Roma a sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. A primeira sede de São Pedro foi Antioquia. São Pedro já era papa e ele pôs a sua sede em Antioquia. Depois ele viaja para Roma e ele estabelece a sua sede na cidade de Roma. Nas epístolas, tanto ele como São Paulo se refere a Roma como chamada de Babilônia. Porque, obviamente, estão procurando o chefe dos apóstolos. Eles não vão colocar onde estava o chefe dos apóstolos para morrer, não. Mas, muitas vezes, por isso os protestantes e Lutero, etc., falam da Babilônia, que é a igreja romana, e todas as blasfêmias que eles fizeram, e com uma deturpação dos textos da Sagrada Escritura. Mas, então, a cidade de Roma tem o seu bispo, que é eleito pelos cardeais. E ele, ao ser eleito e tomar a possessão daquela sede, ele está governando a igreja do mundo inteiro. A sede de Roma, é verdade, é uma diocese, mas só que também abarca a igreja universal. Não só o rito latino, mas a igreja do Oriente e do Ocidente. Por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da igreja. Já havíamos dito isso na primeira questão deste dia. Questão 194. Por que o Romano Pontífice é o chefe visível da igreja? É o chefe visível da igreja porque dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da igreja. Então, existe um governo de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor instituiu a igreja, e Ele governa a igreja, e Ele mantém a igreja por sua onipotência divina. Mas, como essa sociedade é uma sociedade visível e composta de homens, nós falamos da igreja militante, então nós precisamos de uma autoridade visível e humana, que tem autoridade divina, que nos governe. Os senhores imaginem, por exemplo, se nosso Senhor Jesus Cristo governasse, ele poderia, por sua onipotência, mas, por exemplo, se fosse por uma iluminação mística, como que eu vou saber que aquele é um falso ou um verdadeiro místico? Complicado. Então, nosso Senhor não quis que fosse por vias assim extraordinárias de um misticismo, mesmo que seja real, mas que seja um homem visível, que fale, que ensine, que condene, que exorte, que corrija, e o que ele fizer será com a autoridade de Nosso Senhor e com a assistência do Espírito Santo. Então, esses homens que estão ouvindo, que estão ali sendo apacentados por este homem visivelmente na sede de São Pedro, então nós sabemos que ele está fazendo o que Nosso Senhor quer que seja feito conosco. E isso Nosso Senhor já deu esse poder aos apóstolos. Então, todos os apóstolos fizeram isso e os seus sucessores também.
E São Pedro já no princípio governava inclusive os apóstolos. E então o Papa só tem que continuar a fazer o que os apóstolos fizeram. O que o apóstolo São Pedro fez, o Papa faz. E o que os outros apóstolos fizeram, os outros bispos deveriam fazer. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Então, imediato é que não tem intermédio. Então, é assim, é Espírito Santo, Papa e do Papa as almas. Vai para os bispos, o poder jurisdicional, o poder de governar as almas, e a dependência dos bispos aos párocos e toda a hierarquia católica. Mas todas dependem do Sumo Pontífice, e o Sumo Pontífice depende somente do Divino Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa dignidade é suprema, e ao ser suprema e ao ser um representante de Deus, ela é assistida pelo Espírito Santo para não defeccionar. Aí vão falar que é teorias nossas. Não, ensinamento de papas. Na história da Igreja, houveram papas que não foram grandes santos. Se nós olharmos, em 500 anos nós temos São Pio V, tem um beato por aí, um dos Inocêncios, depois temos São Pio X. 500 anos aproximadamente. Agora, se nós olharmos, uns beatos, pelo menos 2 entre eles, mas se nós olharmos assim, quantos papas hereges nós tivemos? Quantos papas hereges que fizeram a cristandade inteira apostatar e ensinaram aberrações? Quantos nós tivemos? Aí vão falar assim, dos últimos 60 anos, todos eles. É interessante porque de São Pedro a Pio XII não houve. Aí vão falar, mas Honório, as discussões famosas, João 22, então. Todas estas teorias das possíveis e aparentes heresias desses papas são da história da Igreja escrita pelos protestantes. E esses protestantes, que são inimigos da sede de São Pedro desde o princípio, escreveram uma versão da história da Igreja Católica, e os galicanos, que são os católicos da França, imbuídos do espírito de se separar de São Pedro para fazer uma igreja nacionalista, eles adotaram a história dos protestantes como história da Igreja. E por quê? Para justamente desacreditar a sede de São Pedro e falar, nós podemos ter uma igreja católica francesa. E é uma razão política por detrás, e a principal, que levou também a repercussões religiosas. E aí esta versão protestante adotada pelos galicanos é perpetuada pela boca dos católicos. Mas quando os papas falam dos seus antecessores, eles falam que essa sede, referindo à sede de São Pedro, nunca defeccionou na fé. E nós vemos, ele citava o princípio, a sede do Egito, de São Marcos, mesmo que ele tenha sido evangelista, um grande bispo e mártir, mas a sede dele defeccionou na fé, pelo sucessor seu que não guardou a fé de São Marcos, a fé apostólica. Nós vemos a sede de Alexandria defeccionada na fé, com cisma do Oriente. Nós vemos a sede da Armênia, que também defecciona na fé com o monofisismo. Nós vemos outras sedes particulares de igrejas locais, de bispos aqui e acolá, que defeccionam na fé. Nestório, por exemplo. Verdade que, são lugares particulares, mas nós nunca vemos a sede de São Pedro defeccionar na fé e arrastar o mundo inteiro para a heresia. Não. Nós vemos isso acontecer neste filme de terror do Vaticano II até o presente. Não? Por isso nos leva a pensar coisas. Se o Espírito Santo assistiu por 2000 anos à Santa Igreja e os legítimos sucessores foram legítimos sucessores dos apóstolos e guardaram a fé, então nós ficamos a pensar por que nesses últimos 60 anos as coisas estão do jeito que elas estão atualmente. Agora vamos à pergunta 196, que segue o raciocínio das coisas. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? Aí vai responder, o catecismo, e não é a doutrina de particulares, não. Responde o catecismo, o Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Então, quando o Papa está ensinando de matéria de fé e de costumes,
a fé e a disciplina, o Papa é infalível. Aí nós supomos o quê? Um legítimo sucessor de São Pedro, que está ensinando, assistido sempre pelo Espírito Santo, à Igreja. E ele ensina a Igreja nos seus ensinamentos como encíclicas, nas suas bulas, nas suas alocuções, nos seus sermões. Ele está ensinando a Igreja. Não precisa ser a cada 100 anos ou a cada 200 anos uma definição dogmática, que isso é outra coisa. Mas também ele é infalível quando define. Vamos ver aqui. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível, questão 197. O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. E aqui fala da contínua assistência do Espírito Santo. Não fala que somente em atos de definições o Papa é infalível. Se existe uma assistência contínua, existe logo uma infalibilidade contínua. Isso é tão óbvio como juntar 2 mais 2 que dá um resultado número 4. Então, assistência contínua, infalibilidade contínua. Isso é muito simples. Agora, aqui que começa as divergências entre tradicionalistas e outras vertentes do tradicionalismo e modernistas e etc. Todas as espécies possíveis. Quando o Papa é infalível, o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Então, esta questão 198 está falando da infalibilidade do Papa quando ele define um dogma de fé. Aí o último dogma definido, por exemplo, é a assunção corpórea de Nossa Senhora aos céus. Então, quando Pio XII, depois de ter estudado, chamou vários teólogos para considerar o tema, chegaram a um consenso, mesmo que não houvessem chegado a um consenso, mas o Papa, iluminado pelo Espírito Santo, ele, quis ouviu os teólogos e resolveu definir como dogma de fé. O que ele faz? Ele faz isso porque ele é o supremo pastor, ele quer impor isso como dogma de fé e cessam todas as discussões dos teólogos sobre o tema. Agora vamos lá. Que Maria foi assunta ao céu é verdade de fé só depois da data que o Papa Pio XII definiu? Não. É verdade de fé desde o ano que ela subiu aos céus de corpo e alma, do primeiro século da nossa fé, hein? Talvez, variam as datas, entre 60 anos e alguns por aí, 68, não vem ao caso. Mas então, desde o momento que ela foi assunta ao céu, e que isso é tradição ensinada por toda a Igreja, é uma verdade de fé. Mas só que agora, a partir do dia que o Papa definiu, ou seja, ninguém pode mais discutir o tema. É uma verdade de fé que acompanha a Igreja desde o princípio, e agora é um tema que ninguém pode discutir mais. Isso é uma definição de fé, dogmática. Então, uma definição dogmática requer requisitos para a sua imposição para a Santa Igreja. O Papa, como supremo pastor e mestre, que em virtude da sua suprema autoridade, ele define uma doutrina relativa à fé e aos costumes e impõe à Igreja para que todos assentam a esta doutrina definida. Por exemplo, a Assunção, Imaculada Conceição e etc. Não? Agora, isso não vai em contra que o Papa é assistido para governar a Igreja, porque ele não só governa e ensina a Igreja quando ele define dogmas. Porque se fosse assim, só Pio XII fez isso uma vez no seu papado, Pio IX fez 2 vezes, porque tem o Concílio do Vaticano I, e aos outros anos do papado eles não ensinaram nada para a Igreja. Isso é um absurdo. Não, tem dogmas definidos, isso por um lado. Agora tem ensinamentos contínuos e constantes da contínua assistência do Espírito Santo, que o Papa vai transmitindo para a Santa Igreja. E nós sabemos que não é só a fé e moral. O Papa tocava em todos os temas, da política, do governo, às vezes preciso, de várias coisas, mas só que a assistência do Espírito Santo está restrita à fé e moral. Então, em matéria de fé e moral, ele, sendo legítimo sucessor de São Pedro, não pode nos induzir ao erro em matéria de fé e moral, que seria equivalente a levar-nos ao inferno. Propor algo que fosse para a nossa condenação.
Pergunta 199. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé, e se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Então, lutar contra uma verdade proposta é equivalente a ser um herege, porque está lutando contra uma doutrina católica. Pergunta 200. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? E responde o Catecismo. Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Então, se dependesse somente do seu intelecto, eu poderia duvidar, porque ele poderia estar bem ilustrado ou parcialmente ilustrado sobre um tema. Se dependesse de outros requisitos, estaria sujeito a muitas coisas que são realmente discutíveis. E aí cairíamos em certezas. Agora, ao saber que este homem, se ele foi realmente posto no trono de São Pedro, legitimamente sou de São Pedro, ele está ensinando, eu tenho a certeza que ele não pode, como sucessor de São Pedro, levar minha alma para o quinto dos infernos. Porque ensina a verdade pura e a moral retíssima. Não, isso Deus Nosso Senhor colocou para que não dependesse dos critérios humanos. Por isso eles diziam, papas santos e papas pecadores. Mas enquanto estão ensinando a igreja, estão ensinando a verdade. Que eles pratiquem, isso é um problema já pessoal, que não nos toca. Mas enquanto nosso pastor, ele nos ensina a verdade e nós assentimos a verdade que ele nos ensina, porque somos ovelhas. Não? Ovelha não questiona o pastor. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. Obviamente o Concílio do Vaticano I, não? E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. Porque está dito, quem não a crer que o Papa é infalível, seja anátema. Então, aqui nós temos uma outra, só um parênteses, que foi definido como dogma definido foi no Vaticano I. Mas o Papa é infalível desde que nós temos Papa, desde São Pedro. É igual, o mesmo caso da Imaculada Conceição. Nossa Senhora Imaculada na sua Conceição desde o momento que ela foi concebida Imaculada. E essa verdade é ensinada por todos os séculos. Mas no Pio IX definiu como dogma de fé e ninguém pode discutir o tema. O Papa é infalível desde que temos Papas, desde São Pedro. E aí o que vai acontecer? Agora ninguém pode discutir esta prerrogativa própria do Sumo Pontífice e somente dele. E quem discutir isso é um herege e pode ser excomungado. A pergunta 202. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? É justamente o que eles diziam. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu para se opor aos erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como um dogma ou artigo de fé. Então, quando os homens começam a discutir se o Papa é ou não infalível, se Maria Santíssima é não imaculada, se foi assunto ou não ao céu, então vem uma intervenção do Papa para, não, isso daqui é um dogma de fé, ninguém toca mais nisso. Mas eles diziam, não é uma doutrina nova. Por quê? Porque se o Papa tem que conservar a fé, ele não pode inovar. Inova o quê? Quem acrescenta verdades ao depósito. Então, acrescentar é inovar. Por isso, o espírito de novidade não é católico. Em matéria de fé e em matéria de moral. Porque nosso Senhor ensinou todas as coisas. O Espírito Santo ensinou todas as coisas para a Santa Igreja. Ele mesmo disse, nosso Senhor, eu vou, mas virá o Espírito Santo e ele ensinará toda a verdade. Então a verdade foi ensinada em plenitude. E ao Papa, qual a sua missão? É guardar o depósito da revelação e transmiti-lo fielmente. É isso que ele tem que fazer. Como qualquer católico deve proceder com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor, Mestre universal e estar unido a ele de espírito e de coração.
Não. Por quê? Porque sendo Cristo na Terra, é o que São João Bosco dizia, o doce Cristo na Terra, nós não podemos fazer outra coisa do que nos submeter a Ele. Não há outra para um católico. E aqui, a 204, não? Depois do Papa, quais são por instituição divina as personagens mais veneradas na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais veneradas da Igreja são os bispos. Dos bispos vamos ver amanhã, se Deus quiser. Mas vamos aqui, do que vimos do Papa, não? Nós temos que aplicar isso porque a autoridade representa a mesma pessoa. O Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo. As verdades católicas são as mesmas verdades. Então, os fiéis custódios desse depósito se comportaram enquanto pastores supremos do mesmo modo. Então, nós temos que olhar isso desde São Pedro. Eu vou deixar os senhores percorrerem desde São Pedro até o presente. Aí nós vamos entender por que hoje nós não podemos nos submeter a estes pastores. Por quê? Porque não guarda a fé apostólica. Porque ensinaram tudo com as novidades do Vaticano II. E não, o problema não é só a novidade, é contradizer 2000 anos de ensinamento. É contradizer mártires, é destruir o culto católico, é perder a identidade católica, o sacerdócio perder a sua essência, não é aspecto acidental, perdeu a essência. E o católico também perdeu coisa, a substância mudou do catolicismo. O conceito de igreja, de doutrina está esvaziado também, esvaziaram. O mesmo evangelho de Nosso Senhor desacreditado. A prática de todos os santos e todos os mártires também está hoje condenada, porque o que adianta ter se recusado a adorar os deuses dos romanos e de outros povos, se hoje temos ecumenismo que podemos nos abraçar todos e rezar para o mesmo Deus disfarçado de Shiva ou de Apolo ou de qualquer outra falácia. Então nós vemos que estas novidades contradizem. Não é uma diferença, é algo contrário. É como o fogo e a água. É como o frio e o calor. Não é uma questão de temperaturas diferentes. Um é contrário ao outro. E esse catolicismo proposto é contrário ao catolicismo de sempre. O modo de obrar dessas autoridades de hoje é contrária ao que nós aqui contemplamos no nosso catecismo hoje, estudamos com a graça de Deus. Mas, queridos fiéis, não quer dizer que essas verdades não se aplicam. O que eles recomendam como sacerdote da Santa Igreja? Nós suspendemos nosso juízo. E ninguém é insensato de obedecer a alguém que quer nos levar para a condenação eterna e fazer perder a fé. Então nós levantamos nosso juízo e seguimos com a prática católica. Isso que deve ser feito. Agora, nós como católicos devemos estar unidos à sede de São Pedro sempre e rezar e pedir a Deus Nosso Senhor que nos dê um Papa segundo a doutrina católica, porque nisso se resolve em uma grande porcentagem todos os problemas da sociedade, tanto da Igreja em sua crise como do mundo, porque jaz justamente pela esta ausência da verdade católica de legítimos pastores que governem. Imagine um bispo católico nessa cidade, o que não faria? Teria filtrado essa política maligna, teria realmente induzido as almas a ter um critério político católico, a não se contentar com o mal menor, que hoje é o grande consolo de todos os que são mais ou menos retos. Teria realmente os centros espíritas aqui vizinhos, estaria vazio, hein? Estaria vazio, ou talvez 3 pessoas, está vazio. Mas não foi pelo bispo diocesano, foi a falência da situação. Graças a Deus. Mas nós não teríamos tantas igrejas protestantes. Por quê? Porque um pastor, ele mantém as protestantes, existem desde que foram fundados, e espíritas também, mas não pululando. E a apostasia não era tão forte como hoje. Era um ou outro. E hoje vemos em números exorbitantes apostatários da fé. Então, realmente, ver semelhante zelo, entre aspas, dessas almas nos faz o quê? Nos abster disso e seguir com o nosso catolicismo. Mas não devemos pensar que o Papa é um adereço católico, que é algo acidental à nossa fé católica. Não, é algo essencial.
E se nós não podemos estar unidos a esses homens por eles não serem católicos, mas nós devemos ter muito amor ao papado, à Santa Sé Apostólica de São Pedro. Por isso nós devemos ler as encíclicas dos bons papas. Nós temos aí de Pio XII para trás, inúmeras, em todos os temas possíveis, que são atualíssimas e que nós podemos comer desses pastos sem medo de indigestão, sem nenhum problema. Então, para estar unido, devemos fazer, sim. Devemos ler o que eles nos ensinaram, alimentar nossas almas com esses pastos e rezar e pedir a Deus um pastor, o Supremo Pastor para a Santa Igreja, porque ela tendo um Supremo Pastor segundo o coração de Nosso Senhor, aí volta a reinar a verdade e a moral católica. É isso que nós vemos quando assim foi, este foi o efeito produzido na cristandade. Se Deus quiser, amanhã vamos ver dos bispos e a outra parte da hierarquia da Santa Igreja e terminar este artigo.